hoje nós vamos falar de mais um tempo verbal derivado, né? Na aula anterior, nós falamos dos tempos de derivado do presente e do indicativo, que nós vimos que foi o presente do, ou seja, foi o pretérito, né, do subjuntivo e o imperativo. Hoje nós vamos falar dos verbos derivados do pretérito perfeito, ok? Dos verbos derivados do pretérito perfeito, que são esses três aqui: pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Só são três verbos, eles são derivados. Eles são derivados de quem? Do pretérito do indicativo. Bom, nós sabemos conjugar. O que o autor quer na realidade da gente é que nós saibamos de onde esses verbos derivam. Porque na nossa conjugação, quando a gente flexiona os verbos em tempos, a gente flexiona esses verbos em 6 tempos, né? Isso são só a flexão. Porém, a gente sabe que nós não temos 6 tempos. Nós só temos o quê? O presente, que é esse momento aqui, que nós estamos interagindo. O passado, que foi quando nós vimos os verbos, não é isso? Derivados do presente do indicativo. E que foi quem? Foi o pretérito, né? A gente viu que foi o pretérito imperfeito e o imperativo. E hoje nós estamos vendo os derivados do pretérito perfeito, tá? Só para isso, é só para que nós saibamos isso. Mas a gente, na nossa realidade, no nosso dia a dia, retornando essa conclusão, nós só temos 3 tempos, ou seja, 3 momentos. O momento em que a gente está falando, o momento que a gente falou, que foi o pretérito, e o momento que a gente ainda vai falar, que é o futuro, ok? Aí, desses tempos, tem alguns que são derivados. Por exemplo, nós temos 3 pretéritos. Temos um pretérito perfeito, é uma ação que a gente fez perfeita, não precisa de retoque. A gente tem uma outra ação no pretérito, que é o pretérito imperfeito, né? Pela terminal dele, pelo que ele termina, a gente já viu que é um pretérito imperfeito, é uma ação que ainda está imperfeita. E a gente tem um pretérito mais que perfeito. Às vezes, a nossa dificuldade é sabermos que existe um pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é o seguinte, ou seja, todos os pretéritos a gente usa quando a gente está falando alguma coisa que passou. Esse passado pode ter sido assim uns 10 minutos atrás, pode ser umas 2 horas atrás, pode ser um mês atrás, um ano atrás. Então, quando a gente conta alguma coisa, a gente conta isso no pretérito. Porém, quando a gente está escrevendo um livro, está falando de alguma coisa, a gente está usando o pretérito. Mas se eu lembro, por exemplo, eu estou contando uma coisa que aconteceu comigo ontem. Estou lá falando ontem, ou até mês passado. Aí eu lembro de uma situação que aconteceu quando eu era criança. Então, que tempo eu vou usar? Eu vou usar o pretérito perfeito? Não, eu vou usar o pretérito mais que perfeito. Eu vou usar falara, dissera, brincara, andara, correra. Então, eu vou usar esse pretérito. Onde é que a gente vê essa conjugação? A gente vê esses verbos flexionados, sabe aonde? Nas histórias de literatura, né? Nos livros de literatura, desculpa, na Bíblia, né? A Bíblia tem muito pretérito mais que perfeito, porque é um livro escrito há milhões de anos atrás. Então, você vai ver muito, né, o pretérito mais que perfeito conjugado, né? Quando o autor, às vezes, diz assim, eu quisera anunciá-los, mas são mais do que se pode contar. Você viu? Ele diz, eu quisera anunciá-los. Então, a gente vê isso nesses livros, ok? A gente praticamente não usa esse pretérito. A gente usa muito o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, né? Quando sua mãe perguntou, liga, né? Ela tá chegando, tá quase chegando, aí ela liga, fulano, você já lavou a louça? Aí você fala, eu lavava, sei lá, você usa sempre assim, você nunca diz eu lavei.
Você nunca diz eu lavei, ou então você usa uma locução verbal. Eu tinha lavado se não tivesse acontecido isso. O que é quando a gente transforma essa locução verbal tinha lavado? O que vai acontecer? O verbo simples vai ser lavava, ok? Então, voltando à nossa situação aqui. Os verbos derivados do pretérito perfeito são esses três verbos aqui. Pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. E eles são terminados, como eles são conjugados? Eles são conjugados assim. O pretérito mais que perfeito tanto faz ser da primeira conjugação amar, quando da segunda conjugação beber, ou da terceira conjugação partir, eles sempre vão ter essa desinência ra, né? Ra, rais, ra. Ramos, reis, rão. Vai ser sempre assim. E não esqueçam, por favor, todo passado termina em ão, ou rão ou ão, e não com tio, com M, ok? Então vejamos. Pretérito mais que perfeito do indicativo do verbo amar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Não esqueçam que essa sílaba aqui, elas são tônicas. Você vê o nós e o vós, eles têm esse acento aqui. Você está vendo? Em todos os verbos você está vendo um acento. Você não pode esquecer disso. Você viu como ele fala? Eu amara. É diferente de dizer que eu amei. Amei pode ser ontem. Amei pode ser mês passado. Agora, quando ele usa amara, aí foi muito tempo atrás, ok? Então, tem o verbo bebera. Eu bebera, tu beberas, ele bebera. Nós beberamos, vós bebereis, eles beberam. Partir. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Então, você viu aqui, pretérito mais que perfeito. Um tempo que a gente não usa, você deve estar falando aí, para que eu preciso disso? Para você entender algumas situações. Porque essa situação, ela pode se revelar num momento, por exemplo, que você tem que fazer alguma análise de alguma coisa. Por exemplo, os advogados, como eu sempre tenho dito para vocês, eles têm que saber um pouquinho de verbo para essas situações ele poder defender, né, o cliente dele. Se o cliente dele diz que bebera, aí ele pode dizer, não foi ontem, ele está falando que ele praticava essa ação, mas há muito tempo atrás, não foi ontem não, seu juiz. Você entendeu? Então, esses verbos, a pessoa tem que ter esse conhecimento para a gente saber o momento em que a ação aconteceu, tá bom? Agora vamos para o outro derivado do pretérito perfeito do indicativo, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito perfeito do subjuntivo, ele sempre é conjugado com essa conjunção se. Porque essa conjunção se, ela mostra assim, não é isso? É uma condição, não é nada certo. Tanto se, quanto o que e quanto o quando. Por isso que os verbos no subjuntivos, eles mostram pra gente hipótese e incerteza. Entendeu? Eles mostram isso pra gente. Não são como os verbos no modo indicativo. Os verbos no modo indicativo, eles mostram pra gente certeza. Então, se eu tenho certeza de alguma coisa, de alguma situação, eu tenho que escrever os meus verbos todos no modo indicativo. Agora, se eu não tenho certeza, eu vou usar o quê? O modo subjuntivo. Entenderam? Então, tá aqui, ó. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Tá? Agora vem aqui o beber. Se eu bebesse, se tu bebesses, se ele bebesse, se nós bebêssemos, se vós bebesseis, se eles bebessem. Aí partir. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse. Se nós partíssemos,
Se vós partisseis, se eles partissem. Você viu? É uma incerteza. Ninguém sabe se vai partir, ninguém sabe se o fulano bebeu e ninguém sabe se o fulano amou tanto assim. Ou se não amou nada. Ok? Aí a gente vem para o futuro do subjuntivo. Como o subjuntivo também indica a incerteza, ele é conjugado com a conjunção quando, né? Viu aqui? Quando? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardeis, quando eles amarem. Aí vem o beber. Quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber, quando nós beber, né? Então é assim o tempo todo. Esse verbo ele vai ser assim, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Então a gente não tem certeza nenhuma, né? Quando ele for, que hora que ele vai, eu não sei. Quando ele for, quando eu for, a gente não diz isso para alguém. A gente está se arrumando para sair, aí alguém fica ligando para a gente, aí a gente perde um pouquinho a linha, a gente diz, olha fulano, quando eu chegar, tá? Aí você fala comigo, eu estou a caminho, quando eu chegar. Mas você não fala a hora que você vai chegar 2 horas, 3 horas. Então, voltando à nossa história aqui. Os verbos, né, derivados do pretérito, do indicativo, são esses aqui. Pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Você vai ler isso bastante, vai meditar, né, nessa questão e a gente vai fazer os exercícios e logo após eu vou estar disponibilizando o gabarito para você ver quantas questões você acertou. E aí você faça como a gente faz em sala. Você acertou, você põe aquele certinho de vermelho, ok? E após a gente tem mais uma outra aula que a gente vai falar também dos verbos derivados ainda, ok? Fiquem com Deus.